Meus filhos, hoje o Senhor nos chama a atenção pelas vezes que desconfiamos da sua graça, pelas vezes que não olhamos para as suas obras, para aquilo que ele faz. E assim, temos aquela crítica que nosso Senhor persiste em nos fazer, o de esquecermos. Vemos que ao longo da história da salvação, na Sagrada Escritura, por vezes o povo de Israel esqueceu. Esqueceu de tudo aquilo que o Senhor fez e coloca-se diante de si uma sabedoria que vem de si e não do alto. E essa é a grande questão. Por vezes queremos agir por nós e é esse o grande chamado de atenção. É Deus quem apresenta, quem mostra o que é a verdade. É Deus quem dirige o seu povo. É Deus quem nos dirige. E por vezes, Deus, para quebrar os pensamentos e as questões humanas, ele muda. Ele muda as pessoas e a idade delas. Na antiguidade, era muito comum se achar que a sabedoria estava naqueles que eram mais velhos, de idade mais avançada, mas nosso Senhor mesmo diz, né, que ele esconde aos sábios, revela aos humildes, revela aos pequenos. E é isso que nosso Senhor nos apresenta. O que é a sabedoria? Como chegar a ela? Na primeira parte, o próprio Salmo nos responde: temer a Deus. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que pratica. Permanece eternamente seu louvor. É aquele que sabe que é Deus que o pode. E São Paulo mostra isso a Timóteo. Este que fora por ele conduzido, formado, enviado a uma comunidade para ali direcioná-la, conduzi-la. Mas tantos ali, talvez, por verem alguém que fosse bem mais jovem, tivessem o seu coração endurecido. Endurecido como no Evangelho, aquele fariseu que por achar que conhecia muito a Sagrada Escritura, que por verter-se nos seus estudos, por já ter certa idade mais avançada, talvez seja até mais velho que nosso Senhor, tinha seu coração endurecido. E não via a graça que chegava, não via a sabedoria que é Deus. Essa é a sabedoria, é Deus. E assim vemos estas distorções que se faz. E como vencemos isso? Em primeiro lugar, sendo modelo. Todo batizado é chamado a ser modelo, a corresponder a Deus. E é isso que São Paulo indica a Timóteo, né? Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, serve de exemplo para os teus irmãos, serve de exemplo para aqueles que a ti são confiados como filhos. E que pode-se colocar uma diversidade, um jovem que está à frente de um grupo, pode ser colocado como um padre mais jovem diante de uma comunidade que tem pessoas mais velhas. Várias questões. Servir de exemplo diante do empenho, diante da conduta, do modo como se faz. Como? Na palavra, conhecendo, buscando, sabendo se estar com Deus, conhecer aquilo que é próprio, que Ele nos ensina na conduta, na caridade, nos atos de amor, na fé, na pureza. Essa é a grande questão. Os primeiros cristãos tinham este diferencial, o amor. Devemos aprender a olhar os outros com amor. E por vezes ver que existem numerosos problemas, numerosas questões, numerosas dificuldades. Nós somos chamados a
acolher e ajudar o outro a sair daquela condição. Somos chamados a ser autênticos amigos. Amigos daqueles que por vezes estão angustiados, têm questões, feridas. Somos chamados a apresentar, a chamá-los, a convidá-los, a ser persistentes em querer ofertar-lhe, a estender a mão, para que eles possam sair desta condição, para que as suas feridas possam ser curadas, para que eles possam se aproximar de Jesus, como esta moça no Evangelho, que se aproxima e chora suas feridas e expõe suas angústias, que se apresenta diante do Senhor, demonstrando amor, com cuidado para com Ele. Somos chamados a fazer assim, a ter esta proximidade. Mas para isso para que queiramos que os outros o façam, que os outros se aproximem de Cristo, devemos nós ser os primeiros. Tantas vezes somos como o fariseu, endurecido, que olha aos outros e se endurece, não é caridoso, vê um pecado, um erro, um defeito e por vezes se afasta, por vezes critica. Somos chamados a fazer justamente o contrário, a sermos como aquela pecadora, aquela mulher que se reconhece como aquilo que é, tem este ato de humildade e diante daquele que estende a mão, daquele que é carinhoso com ela, que é bondoso com ela, que demonstra amor, Cristo se aproxima dele e se ajoelha e lava seus pés e o beija e unge-o, dá tudo, né? Esta unção com óleo, um óleo que é caro, é este ato de dar tudo ao Senhor, dar o melhor para Ele. Devemos ser os primeiros a demonstrar isso, pois aquela mulher que, no sentido da fé, é mais jovem, né, por estar afastado talvez do conhecimento, em vista daquele que, por talvez já conhecer, né, seja mais velho, nosso Senhor mostra que é justamente aquela mulher que dá o exemplo. Devemos nós também ser assim, ser como ela, ter esta juventude, esta proximidade com o Senhor, para assim poder verdadeiramente estar unido a Ele. A Virgem Maria tinha somente 15 anos e já tinha grandiosa sabedoria. Soube, não por ser letrada. Vemos, por exemplo, Zacarias, letrado, sacerdote, mas desconfia. Não acredita naquilo que lhe é anunciado. Já a Virgem Maria não. Não tendo nada daquilo, é sábia, pois soube estar com o Senhor, soube seguir o santo temor, dá o seu sim, que possamos ser como ela, buscar esta sabedoria, que não vem dos homens, mas de Deus, e junto a Deus, dar o exemplo a tantos outros, para que possam também se aproximar dele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.